Programa Sagrada Umbanda. Apresentação Marcos Adriano Vargas. Apoio Vargas Advogados Associados. Credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Olá, bom dia, irmão e irmã de fé, ouvinte da Rádio Cruz Alta. Este é o programa Sagrada Umbanda, o seu programa diário de Umbanda e Espiritualidade, que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta AM 1140, de segunda a sexta-feira, às 11 horas e 50 minutos. Eu sou Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, situado aqui na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com sessões públicas e gratuitas nas terças-feiras às 20 horas. Lembrando a você que nós retornaremos aos trabalhos, às atividades de atendimento público na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, com sessão de Pretos Velhos. Você está convidada a participar. Hoje é dia 30 de janeiro de 2020, esta é a edição número 207 do programa Sagrada Umbanda, quinta-feira hoje. Como passou rápido esse mês de janeiro, meus irmãos. São nossos patrocinadores, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível e Templo Escola de Umbanda Aranauã. Você já sabe, pode interagir conosco enviando as suas dúvidas, sugestões e perguntas para o nosso número de WhatsApp 55991343107. Eu vou repetir, 55991343107, pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta 3343-1207 e pelo nosso e-mail programasagradaUmbanda@gmail.com. Lembrando sempre que nós estamos também ao vivo pela página do Templo Escola de Umbanda Aranauã no Facebook e em nosso perfil no Instagram. Nesse sentido, um bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pelo rádio e também pelas redes sociais. Quem são os orixás? Parece uma pergunta simplista, muitas vezes de fácil compreensão, mas é importante que nós, umbandistas, simpatizantes, a gente compreenda o que são esses mistérios de Deus, né? O que é orixá? Deus, o nosso divino criador, ele possui inúmeras classes de divindades. Eu acho que eu já falei aqui no programa sobre isso. Nós temos os anjos, os arcanjos, querubins, e nós temos uma classe de divindades que são os tronos. Isso mesmo. Esta classe de divindades é responsável pela evolução dos seres. Todas as divindades que são como representantes de Deus, né, trazem em si, no seu mistério divino, qualidades do divino criador. E especificamente os tronos são responsáveis pela evolução dos seres. Sempre lembrando que nós vivemos numa realidade reencarnacionista e que a única finalidade, ou a principal, das reencarnações sucessivas é a nossa evolução, a nossa melhora contínua. Nesse sentido, quando se fala em tronos, que são divindades universais, né, estão presentes em toda a criação e em todos os níveis, nós temos hierarquias divinas dos tronos. Quando nós chegamos ao nível do nosso planeta Terra, e quando estamos falando no âmbito das religiões, nós temos os orixás. Os orixás, sim, então são hierarquias divinas dos tronos que, por sua vez, são divindades. Qual é a função das divindades? Como nós falamos antes, cada uma dessas divindades, os anjos, os arcanos, os querubins, as potestades, né, as dominações, são as virtudes, são divindades que são encarregadas por algum aspecto na criação. São representantes de Deus em algum dos seus inúmeros e infindáveis atributos, das suas qualidades, das suas atribuições. E quando nós falamos em orixá, que é uma hierarquia, repetindo, dos tronos responsável pela evolução dos seres, nós estamos falando de divindades no âmbito das religiões, no âmbito da Umbanda, no âmbito do Candomblé e das religiões que têm o culto, direto ou indireto, a este tipo de divindade.
Um axé, um abraço, um bom dia para o nosso irmão Paulo Zalmir Oliveira Lobo, irmão e colega, advogado aqui em Cruz Alta. Axé, meu irmão, obrigado aí pela audiência. Também um axé especial aí para os irmãos que estão no Instagram, Minani, Natália Siqueira, Sônia Viana, Aprendiz dos Orixás, gratidão aí pela audiência, bem como aqueles que estão nos ouvindo pelo dial do rádio. Voltando então ao tema, quando nós falamos de orixá, eles carregam qualidades divinas. E os orixás dentro da Umbanda Sagrada, pelo menos aquela que nós estudamos e aprendemos e ensinamos, eles estão divididos ou classificados em 7 linhas. Para nós da Umbanda Sagrada, 7 linhas não são 7 orixás, mas sim 7 sentidos da vida. Fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. E em cada uma dessas linhas podem ser assentados inúmeros orixás relacionados com esses sentidos. Então, portanto, nós cultuamos de maneira direta 14 orixás, magneticamente distribuídos entre essas 7 linhas, e cada um responsável por um aspecto, por uma função na criação. Por exemplo, a nossa amada Mãe Oxum, todo mundo conhece, é responsável pela linha do amor. Ela é quem agrega, ela que concebe não só o amor, mas todos os sentidos na vida, na nossa existência. O nosso Sagrado Pai Oxóssi, ele é responsável pela linha do conhecimento, ele é expansor, ele expande as nossas faculdades mentais e tudo aquilo que for necessário para a nossa evolução humana. O nosso Sagrado Pai Xangô, ele é responsável por trazer o equilíbrio na criação. O Pai Ogum é o ordenador divino da criação. Então percebam, irmão e irmã de fé, que os orixás eles se classificam segundo as suas funções e eles atuam na criação e na nossa realidade humana aqui por meio do que nós chamamos de fatores. Fator, para você entender, fator é verbo, fator é função. Sempre que nós nos dirigimos a uma divindade, nós priorizamos o uso do verbo. E, aliás, esse é um entendimento universal de todas as religiões. Se nós pegarmos várias passagens da Bíblia, há referência ao uso do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então percebe que o verbo é a linguagem divina, a linguagem dos orixás. Sempre que nós conhecemos uma divindade, conhecemos como eles atuam na criação e nas nossas vidas, quais são os seus fatores, ou em outras palavras, os verbos pelos quais nós podemos evocá-los e ativá-los, nós conseguimos nos relacionarmos com essas divindades, assim como nós fazemos, ou alguns segmentos católicos e umbandistas fazem, por exemplo, com os santos católicos. Então é muito simples, basta estudar. A Umbanda tem fundamento, é uma religião com os seus métodos próprios de ensino, tem seus sacramentos, e é importante que nós, umbandistas, nós que somos simpatizantes da religião, talvez não ativos, mas que gostamos da religião, a gente consiga entender o funcionamento. Isso é teologia, isso é doutrina. Esses assuntos e muitos outros nós estudamos no nosso colégio, no nosso templo escola de Umbanda, nos vários cursos que nós possuímos lá, desde o desenvolvimento mediúnico, que é um curso teórico e prático, voltado mais precisamente ao desenvolvimento da mediunidade, o curso de teologia de Umbanda, que hoje ele está num formato de 15 meses, que dá para estudar tanto de forma presencial na nossa casa, ou então de forma EAD, é um curso totalmente teórico, curso de preparação sacerdotal. Claro, todas as religiões têm os seus métodos próprios de preparar novos sacerdotes, novos representantes da religião, e com a Umbanda não é diferente. Se você, irmão que nos ouve, o que nos vê pelas redes sociais, tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a religião, entre em contato conosco. O nosso número de WhatsApp é 55991343107. E eu sou Marcos Adriano Vargas, sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Aranauã, cujas atividades, repetindo, retornarão na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, com sessão de caboclos. Agradeço a audiência de todos os irmãos que nos acompanham pelo dial do rádio. Obrigado pela companhia.
inclusive dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Lembrando que todos os vídeos e edições desse programa se encontram postados no nosso canal no YouTube. Se você ainda não conhece, acesse lá, Aranauã Templo Escola de Umbanda. Uma ótima quinta-feira e fique agora com a trilha de encerramento do nosso programa e até amanhã. Um axé. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranauã. Vou banindo pela terra, ai, ai.